Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa semana eu mostrei o nosso brasileiro, o grande mestre Darcy Lima, vencendo a Judith Polgar. Mostrei uma partida bacana do Mequinho contra a Judith Polgar. Também mais um brasileiro aí jogando contra uma jogadora de elite do xadrez mundial. E quero mostrar para vocês também, como sugestão dos inscritos, aí agradecer a sugestão, a partida do nosso grande mestre brasileiro, Rafael Leitão, contra o grande mestre Fabiano Caruana. Olha só, essa partida foi jogada em 2010 e é sensacional. Vamos dar uma olhada. O nosso grande mestre brasileiro Rafael Leitão abre a partida com o peão da dama, D4. Temos cavalo em F6 pelo Caruana, C4, G6, cavalo aqui em F3, bispo G7, G3 e aqui D5. C por D5, cavalo por D5 e agora bispo G2 aqui pelo Rafael Leitão. O cavalo do Caruana foi para B6 e depois de cavalo C3, cavalo C6, E3, protegendo aqui o peão de D4. Roque pelo Caruana, roque pelo Rafael Leitão e aqui torre E8. Preparando um possível E5 no futuro. Torre E1, A5, expandindo na ala da dama, dama em E2 e agora bispo aqui em E6. Olha que legal esse lance aqui do Caruana, é jogado muitas vezes, né? Então tenta resolver aqui o problema desse bispo de casas claras, jogando em E6, e esse bispo poderá, né, segurar a casa de D5 e também está controlando aqui a casa de C4. Bacana esse lance, né? Não dá para as brancas tentarem dar um garfo aqui, porque, enfim, são 3 peças controlando essa casa, né? Então, depois de bispo E6, o Leitão continuou aqui com torre D1, e agora bispo C4 atacando aí a dama do Leitão. A dama C2 e agora cavalo B4, o Caruana indo para cima, o Leitão, claro, certamente se esquivando, agora com dama B1. E finalmente aqui o Caruana faz o lance E5. Meu Deus do céu, o que o Caruana tá fazendo? É muito preparo, né, desses grandes mestres, desses super grandes mestres. O lance E5 é completamente anti-intuitivo, né? Você fazer um lance desse, sendo que as brancas podem capturar o peão, abrindo ainda um ataque, né, sobre a dama. A torre está protegida pelo cavalo, né? Por que o Caruana fez esse lance? Olha como é que o Caruana resolve o problema de jogar E5, né? É sensacional. Aqui o Leitão não pode capturar aqui em E5 porque o Caruana jogaria. Vários lances aqui seriam bons, tá? Bispo D3 seria um lance bom porque a dama não teria como sair, mas poderia jogar inclusive dama por D1 primeiro, cheque, e depois de cavalo por D1, aí sim também bispo D3. Veja que a dama não tem casa, né? Numa linha como essa e o Caruana teria ganho qualidade. Então, depois de, por exemplo, cavalo aqui em C3, bispo por B1, torre por B1 e C6, o Caruana teria qualidade a mais, ó, 2 torres, né? Contra uma torre 3 peças menores, 4 peças menores, então teria aí uma diferença de uma torre por uma peça menor, né? Teria uma troca a mais aqui o Caruana, melhor para as negras nessa linha, né? Sensacional, por isso que o Caruana faz o lance E5 aqui. O Rafael Leitão, claro, calcula, percebe tudo isso e faz um lance lógico aqui da posição. Ele faz o lance A3, né? Um lance ótimo aqui, afinal de contas, agora sim, né? Se o cavalo voltar, não tem mais o problema do bispo D3 e aí dá para ele até capturar aqui em E5, ganhando um peão, né, com um tempo sobre a dama. Legal. O Leitão não caiu no golpe do Caruana. E será que esse tiro do Caruana vai sair pela culatra, então? O que o Caruana vai jogar aí? Se o cavalo vai voltar, o Caruana faz o lance E por D4. Olha que loucura, já na abertura, no lance 15, a gente já tem loucura no tabuleiro. O Caruana deixou o cavalo dele, né, deixou o cavalo aqui em B4, afinal de contas o Leitão pode capturar agora. O Caruana não vai ser louco de capturar o cavalo depois e perder a dama, né? Vamos ver o que o Caruana tem em mente. O Leitão, claro, captura o cavalo aqui do Caruana com A por B4. O Leitão já está com um cavalo a mais, então, e agora o Caruana segue com D por C3, pessoal. Que loucura essa partida. O Caruana deixa a dama. Já deixou o cavalo, agora deixa a dama aqui para o nosso grande mestre Rafael Leitão. O Rafael Leitão, claro, captura torre por D8 e agora torre de A por D8. O que está acontecendo, né? Muitas coisas aqui, né? O Caruana é um super grande mestre. Aqui são 2 gigantes no tabuleiro, né? E aqui então existe uma ameaça aqui terrível de torre D1 com cheque, né? Teria que cobrir com bispo e depois até bispo por F1 ou torre por F1, enfim, uma pressão enorme das negras. Além de tudo, existe também a possibilidade de pressão aqui em B2 no futuro, né? Então a pressão é muito grande aqui na posição. O Leitão tem que achar os melhores lances. E o Leitão acha o lance dama C2, né? Então esse lance aqui, ele segura a casa de D1
E agora A por B4 pelo Caruana. Olha que interessante, né? Se a gente fizer uma contabilidade, os dois jogadores têm 3 peças menores, né? O Leitão tem uma torre, o Caruana tem 2 e o Leitão tem uma dama. Então a diferença aqui é uma dama por uma torre, né? Costuma não ser material suficiente, mas aqui o Caruana já tem alguns peões a mais, 7 contra 5, e a posição, a chave toda é a posição, né? A atividade das peças do Caruana está muito maior aqui, o Leitão tem que ficar se defendendo o tempo todo. E agora é difícil de achar um lance, né? Porque as pretas estão ameaçando coisas terríveis aqui na posição. Vamos tentar achar um lance para as negras? Vamos para as brancas, para o Leitão aqui? Então vamos lá, vamos tentar achar ó, se o Leitão... será que ele pode jogar B por C3? Não pode, porque as pretas jogariam aqui B3, né? E depois de dama B2 saindo do ataque, as pretas ganham a casa D1, né? Então aqui elas jogariam torre D1 cheque, e depois de bispo F1, torre por F1, rei G2 e aqui torre D1, né? Então as pretas estão bem melhores já nessa linha, né? Aliviaram a questão material, tem um peão passado perigoso e as peças estão melhores. Tá? Depois de, por exemplo, o cavalo D2 atacando o bispo D5 cheque, E4, cavalo C4 atacando a dama, cavalo por C4, bispo por C4, as brancas não tem nada para comemorar aqui, né? As pretas estão melhores, depois de, por exemplo, o bispo F4 propondo as trocas das torres, né? Torre D3 evitando e pressionando C3, E5, por exemplo, bispo por E5 e torre por E5, aqui as pretas estariam melhores nessa linha, né? Então aqui as pretas teriam 2, 4, 6 peões contra 4, e um peão passado perigosíssimo, uma bela atividade, né? 2 torres aqui por uma dama e uma torre por um bispo, né? As pretas estão com uma posição melhor, um rei exposto aqui, e as peças das negras estão muito bem coordenadas e as pretas não teriam problemas em vencer numa variante como essa, né? Então é difícil de achar um lance. Então não funcionou esse lance aí pro Leitão, hein? Não dá para capturar. Será que dá para bloquear essa torre? Será que dá para jogar o lance cavalo D4? Será que o Leitão pode fazer isso? Não pode. O Caruana faria aqui torre por D4, extremamente agressivo, né? Depois de E por D4 viria torre E1 cheque, e depois de bispo F1, bispo por F1, né? Ameaçando sequência com checkmate, ameaçando cheque descoberto aqui na dama, né? Essa ameaça do checkmate é muito séria, né? Se o Leitão tentasse prevenir isso com o bispo E3, né? Atacando aqui a torre, o Caruana poderia tranquilamente jogar torre por A1 e continua ameaçando checkmate, continua ameaçando o descoberto, né? Então seria uma posição vencedora aqui para as negras também. Então é difícil achar um lance, né? O Rafael Leitão encontra o melhor lance aqui do tabuleiro. Ele faz o lance cavalo D2, que é o melhor lance, né? Bloqueando aí a torre, né, do Caruana, e seguindo para a seguinte sequência que seguiu na partida. C por D2, bispo por D2, e agora o Leitão então resolveu, né, os problemas da entrada da torre na coluna D. Legal, devolveu um pouco de material. A partida seguiu com torre A8, agora o Caruana vai para cima aí na coluna A. Torre por A8, torre por A8. E essa posição é muito difícil de achar um lance para as brancas, apesar aqui a questão material já diminuiu, né, a vantagem material do Leitão. E as peças das negras aqui do Caruana continuam muito ativas, né? É difícil de achar um lance. O Rafael Leitão vai para o lance bispo por B7. Ah, ele quis ganhar peão, nada disso, né? Aqui ele está dando a casa G2 para o rei, ele está tentando dar um pouco de fôlego aqui na posição, mas o Caruana segue firme aqui, com torre A1 cheque, bispo C1 cobrindo, mas agora B3, e olha que complicação, né? A dama aqui está sobrecarregada, né? Ela tem que continuar defendendo o bispo, ela tem que continuar defendendo o peão. Aqui o Leitão faz o lance dama D1 e depois de bispo por B2, o Leitão abandona aí a partida. Vitória do americano Fabiano Caruana. E que bonita, né, a partida, que bonita. Ele sacrificou o cavalo, depois deixou a dama, né? Então foi muito legal. Essa partida acabou ficando melhor, né? Onde foi que o Rafael Leitão errou, né? Será que ele não podia ter? Não é possível, né? Na verdade ele errou quase no finalzinho aqui, foi por pouco, tá? O lance que complicou aqui o Leitão foi o lance bispo por B7. Esse lance seguiu para essa sequência de derrota que a gente viu, né? Ah, Rafael, mesmo depois de bispo por B7, olha só, eu acho que o problema foi dama D1. Ele podia ter jogado dama D2 aqui, né? Porque aí ele continuaria defendendo o bispo e continuaria defendendo o peão. É verdade, teria sido melhor do que dama D1, mas de qualquer forma as pretas ficariam vencedoras aqui depois de bispo E6, dando a casa C4 para o cavalo. Rei G2, cavalo C4, dama D1. H5, por exemplo, bispo E4,
Cavalo aqui em D6 atacando o bispo em D5. Torre por C1, o Caruana teria sempre uma sequência tática forte, né? Depois de dama por C1, bispo por D5, cheque. E4, bispo por E4, cheque, F3 e bispo C2. As pretas teriam aqui uma posição vencedora também. 3 peças menores são melhores, né, do que a dama na maioria das vezes, mas as pretas ainda têm peões a mais aqui e certamente, né, por conta da estrutura fraca, né, então provavelmente aqui ainda tendo um peão passado, as pretas não terão dificuldades em vencer, né, não teriam dificuldades em vencer nessa linha também, então não adiantaria. O erro foi antes, vamos ver aqui o erro do leitão, né. Então aqui foi bispo por B7, faz todo sentido, né? Tenta dar um fôlego aqui para o rei, mas aqui o lance de fôlego mais preciso seria H4, e aqui as brancas conseguiriam manter uma igualdade na posição, e não seria fácil, né? Aqui as pretas poderiam continuar com torre A2, depois de bispo C1 se defendendo B3, depois de dama D2 e H5, o leitão teria que encontrar essa ideia com G4, H por G4 e H5, entregando tudo para abrir a posição, para expor o rei adversário. Depois de torre A1, por exemplo, H por G6, F por G6, agora sim bispo por B7, poderia seguir com bispo F7, rei G2, cavalo C4, e olha a complicação, né? Porque a dama tem que sair daí, mas como é que ela sai daí protegendo aqui o bispo, né? E B2 também está caindo, então aqui o leitão teria que seguir para um perpétuo, com dama D8, cheque, depois de rei H7 e dama H4, e ficar dando cheque aí perpétuo, né? Rei G8, dama D8. Ah, mas aqui o Caruana não ia aceitar esse perpétuo, ele ia cobrir aqui com o bispo F8. De qualquer forma, aqui agora sim ele poderia escapar com o bispo D2, o leitão. O bispo está protegido aqui pela dama, né? Se o Caruana continuasse agressivo aqui com torre D1 cravando, agora o leitão ainda teria o recurso bispo D5, apesar de que eu concordo que seria muito difícil o leitão achar essas continuações todas, né? E depois de cavalo por E3 aqui pelo Caruana, bispo por E3, torre por D5 e dama B8, a gente ainda assim teria uma partida que poderia durar muito, uma partida como essa, mas poderia ter aí uma chance para o leitão ou equilibrar ou até mesmo ficar melhor, né? Numa linha como essa, até as brancas têm chance de vitória, né? Então provavelmente para o Caruana seria melhor aqui nessa linha aceitar o perpétuo, tá? Ficar aceitando aqui os cheques perpétuos ao invés de jogar com bispo em F8, tá? Mas que partida, hein, pessoal? Que partida incrível. Vamos dar uma olhada nas estatísticas do chess.com? Vamos lá dar uma olhada no relatório aqui no site chess.com. Olha só, gente, isso aqui é uma partida de gênios, né? Rafael Leitão, 98,6% de precisão, 99,2% de precisão aqui para o Fabiano Caruana, que foi quem disputou, inclusive, o título de campeão mundial contra o Magnus Carlsen em 2018. 13 dos lances foram os melhores aqui para o Leitão, 15 para o Caruana, um lance excelente para o Caruana, 2 bons para cada um, 7 lances aí de livro, nenhuma imprecisão. O Caruana não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida, né? Jogou simplesmente de maneira perfeita. E a gente teve o erro do Leitão, né? A gafe ali quando ele perdeu a mão com bispo por B7 e depois dama D1 ao invés de dama D2. Mas ali já estava perdido, né? Então o bispo por B7 foi o problema todo do Leitão, né? E ele poderia ter jogado o lance H4, mas teria que ainda assim andar na corda bamba, achar toda hora os melhores lances para continuar na partida e tentar aí o empate, né? É assim que é jogar contra um jogo de 2 gigantes no tabuleiro, é dessa forma, né? Muito legal. Obrigado também pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!